Sentido do campo magnético em um fio condutor. Para conseguirmos definir onde é que vai estar o sentido desse campo magnético, iremos determinar uma lei. Nós chamamos essa lei como assim? Para definir o sentido dessas linhas de campo magnético gerado por uma corrente elétrica, pode-se recorrer à regra da mão direita. Então significa o quê? Que você vai utilizar a mão direita, não a mão esquerda, tá? Mão direita, que consiste em dobrar a mão direita, no caso você vai fechar o seu punho, no sentido que envolve o fio que transporta a corrente, de modo que o seu dedo polegar aponte para o sentido convencional da corrente elétrica. Significa o quê? Você vai fechar a sua mão como se estivesse no fio elétrico, e o seu polegar ele vai estar no sentido que a corrente elétrica vai estar situada. Se a corrente elétrica estiver para a direita, você vai colocar o seu polegar apontando para a direita. Se a corrente elétrica estiver para a esquerda, você apontará o seu dedo para o lado esquerdo, ok? E o sentido dos seus outros dedos vão determinar o sentido da circunferência do campo magnético. Então significa o quê? Se a sua mão estiver, se a corrente elétrica estiver para a direita, o campo elétrico ele vai estar em um sentido de rotação à sua direção, ok? Se for no sentido da esquerda, o campo elétrico vai estar em rotação contrária à sua direção, ok? Vamos lá. Podemos ver aqui nessa imagem. Essa imagem, o rapazinho utiliza na figura 1 a mão direita, onde o seu polegar está representando o quê? Seu polegar está representando o sentido da corrente elétrica. Os seus outros dedos, no caso o anelar, o indicador, o médio e o mindinho, indicam o sentido do campo magnético. A figura 2 representa exatamente o que nós tentamos representar pela regra da mão direita, na figura 1. Podemos ver que na figura 2 a corrente está no sentido para cima e o campo magnético está rotacionando no sentido para a direita, ok? Então o campo magnético está rotacionando para a direita, não é? Então esse campo magnético está no mesmo sentido dos dedos polegares, indicadores, anelar e médio. Se nós invertermos o sentido da corrente elétrica, é a mesma coisa de virarmos a nossa mão de cabeça para baixo. A nossa corrente elétrica, ao ser de cima para baixo, na figura 3, inverte também totalmente o sentido do campo magnético, que estava rotacionando para a direita e agora ele passa a rotacionar para a esquerda. Vetor indução magnética. Por se tratar de um vetor, então significa que esse vetor indução magnética terá as características de um vetor. E quais são as características de um vetor? Ok? Assim como o vetor campo elétrico, né, ele vai ter o quê? Uma direção, vai ter um sentido e vai ter uma intensidade, que é o que nós chamamos do módulo desse vetor. Podemos ver aqui na imagem dois tipos de ímã. Temos o ímã que a gente consegue observar mais de forma mais usual e o ímã de formato em U. Podemos ver que em cada ponto no espaço, independente do ímã, nós temos associado a esse ponto um vetor indução magnética. Agora, esse vetor indução magnética, ele vai ter as características de um vetor. Cada um dos pontos eu vou ter uma direção, um sentido e uma determinada intensidade. Então vamos lá. As características ou propriedades desse vetor é a direção. A direção, se você reparar, ela vai ser sempre tangente ao ponto que eu estou associando dentro do espaço, das linhas de campo desse campo magnético. O sentido, o mesmo das linhas de campo, que pode ser obtido pela regra da mão direita, como aqui nós observamos anteriormente, ou pelos polos do ímã. A outra coisa que nós devemos saber é a intensidade. A intensidade, no caso de um campo elétrico de um ímã, depende da posição, ou no caso do ponto considerado. Quanto mais próximo do polo, maior a intensidade desse vetor indução magnética. Quanto mais distante, menor a intensidade desse vetor indução magnética. Representação tridimensional do vetor B, que no caso é o vetor de indução magnética, e da corrente I, ok? Nós vimos ali uma representação bidimensional, agora vamos tentar ver ela de forma tridimensional. Em algumas figuras,
e esquemas quando a direção da corrente elétrica I ou do vetor B é perpendicular ao plano do papel, recorre a símbolos especiais que representam seu sentido. Podemos ver aqui na imagem que podemos observar o que? Duas pessoas observando uma flecha. A pessoa que enxerga a flecha do lado direito, ela enxerga simplesmente um ponto. Então significa o quê? Quando a corrente elétrica ou o campo elétrico está saindo da parede, ou no caso da sua tela, você está chegando a apenas um vetor que seria apenas a flecha desse vetor. Então nós representamos esse vetor saindo da parede como um círculo e um ponto no meio. Agora, quando você, a pessoa à esquerda, enxerga essa flecha saindo, você vê apenas o fundo dessa flecha. Você enxerga o X da flecha. Então significa o quê? Quando o vetor de indução magnética ou a corrente elétrica estão entrando em direção à parede ou ao seu monitor ou ao monitor do seu celular, você vai enxergar o quê? A representação gráfica, o símbolo vai ser uma bola e um X, já que seria de forma análoga como uma flecha saindo, em caso, se distanciando de você, ok? Podemos ver de outra maneira na imagem ao lado. Podemos ver duas representações de corrente elétrica. Na imagem A, podemos ver que a corrente elétrica, o seu símbolo é um círculo e um X. O que é que significa? Que a corrente elétrica está se distanciando de você. É como se ela estivesse entrando no monitor, ok? Então significa o quê? Que o sentido do seu indicador vai ser no sentido indo em direção à parede ou do seu monitor. Em consequência disso, o campo magnético vai ser de forma rotacional no sentido horário, né? O campo magnético, nessa imagem A, ele vai estar rotacionando no sentido horário, já que a corrente elétrica está indo em direção ao monitor. Já na imagem B, podemos ver que a corrente elétrica, o seu símbolo é um círculo e um ponto. Significa o quê? Que a corrente elétrica vem em sua direção, como se ela estivesse saindo do monitor. Pela regra da mão direita, o nosso campo magnético ele também vai inverter o seu sentido. Já que na imagem A ele rotacionava no sentido horário, na imagem B ele vai rotacionar no sentido anti-horário. Isso por quê? Isso porque o sentido da corrente elétrica também se inverteu.